Como destravar no baixo e tocar com segurança em menos de 3 meses. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo e o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é como destravar no baixo e tocar com segurança em menos de 3 meses. E quando eu falo destravar, é porque muita gente que já toca há algum certo tempo, ou se você está começando agora, em algum momento vai travar e não vai saber exatamente o que estudar. Por que eu falo sobre isso? Porque muita gente não segue um método direcionado para o seu objetivo, que é de tocar na igreja. E quando a gente não tem uma ordem cronológica dos temas e não segue da forma correta, em algum momento você se vê perdido, sem resultado e mesmo colocando muito esforço, muita energia, gastando muito tempo estudando, você não consegue sair do lugar e não consegue se desenvolver. E eu sei disso porque eu também passei por muitas fases dessa forma, mas aqui eu posso estar revelando para vocês e mostrando como destravar no baixo para você conseguir tocar com segurança em menos de 3 meses, que é exatamente a forma que eu trago para os meus alunos de baixo gospel do Melodias e Riffs, que mesmo eles começando do absoluto zero, grande parte consegue com menos de 3 meses estarem tocando na igreja. Primeiro, seguir um método, mas não é seguir um método de qualquer forma. Muitos de vocês acabam errando e tendo dificuldade porque vocês só estudam repertório. E aí, quando chega um momento que precisa tocar algo um pouco mais técnico, você não consegue. Quer ver um exemplo? Se eu precisar fazer algo dessa forma aqui, ó, se você precisar tirar um hino que tem essa frase aqui, ó. Vamos supor que eu vou tocar esse hino aqui, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. A frase, ó. Em espírito. É uma frase mais técnica, mais complexa, mas não é que é difícil. Mas exige algumas questões de técnica e de conhecimento. Isso aqui nada mais é do que a escala diatônica de Dó maior. Só que aqui eu estou tocando pulando em terças. Mas se você não tem habilidade de IMM nessa mão, por exemplo, que é a parte técnica de mão direita, você não consegue ter essa habilidade de tocar uma frase como essa. Porque muita gente, pelo fato de estudar sozinho, já aprende errado e não segue técnica nenhuma. Às vezes acostuma tocar só com o dedão ou só com o dedo, e aí quando precisa tocar algo mais rápido, não tem prática e não tem técnica suficiente para conseguir executar. Aí você vai e simplesmente trava. Ah, professor, faz muito tempo que eu toco, mas eu não sou capaz de criar melodia de um hino, por exemplo, igual esse aqui que eu mostrei para vocês. Eu tô fazendo o solo do Espírito em Verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Eu estou fazendo a melodia. Como que eu consigo fazer a melodia? Não é decorando, é entendendo qual o tom que eu estou tocando, qual o campo harmônico, qual a escala eu vou estar utilizando. Então tudo isso mostra para vocês que existe uma ordem cronológica e que você não deve focar em decorar repertório ou só ficar vendo tutoriais de como tocar hinos, e sim se aprofundar em ferramentas, em métodos e técnicas. Mas o que é essencial, professor, eu estar estudando? Porque em meio a tantas informações tem que existir o 80-20 do que eu tenho que realmente estar me aprofundando para ter mais resultado com menos esforço. Então, antes de eu estar revelando e explicando isso para vocês, eu quero pedir aquele super likezão, seu joinha, se eu gostei, para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar ajudando mais pessoas. Não custa nada, é rapidinho. Deixe o seu like e você vai estar abençoando e ajudando a vida de outros irmãos, porque esse conteúdo vai chegar mais longe e a gente vai poder estar também contribuindo com esse conteúdo com essas pessoas. A gente tem que focar primeiro no contrabaixo nos 3 principais pilares, que é ritmo, harmonia e melodia. Ritmo é onde você constrói o groove ou aonde você cria um ritmo mesmo, por exemplo, para um hino antigo. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas. Tá vendo? Tô fazendo um ritmo, ou poderia ser um ritmo de pop lento. A único
que é digno de receber. Ou poderia ser um blues. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão. Mas esses ritmos, quando começa a ficar mais movimentado, com mais notas, eu preciso conhecer a escala, que daí entra a questão da parte melódica. Percebe que tudo se interliga? Não é simplesmente o ritmo, mas é a ligação do ritmo com a parte melódica, que é você entender qual escala você pode estar utilizando. Se eu estou no tom de Dó maior, eu vou utilizar a escala de Dó maior. Mas e se aparece uma nota que não faz parte do tom de Dó maior? Por exemplo, um Lá maior. Isso aqui não faz parte mais do tom de Dó maior. Então eu preciso entender da onde vem esse acorde e qual escala eu posso estar utilizando. Então aí entra a questão harmônica, que é o terceiro pilar, que é você entender sobre a harmonia, sobre os acordes, para você saber as diferenças entre um acorde maior, menor, aumentado, diminuto, com sétima, com nona. Então tudo se interliga e no final das contas, se você não foca no que realmente importa, que são os três pilares, você não consegue aprender. Por isso que eu vejo muita gente com muitos anos de estudo de contrabaixo e sempre toca somente o básico. Outras pessoas, infelizmente, acabam desistindo da música por acreditar que não são capazes ou que é muito difícil. Agora, qual que é a diferença de vocês para grande parte dos meus alunos de baixo gospel, de melodias e riffs, que mesmo começando do absoluto zero, com menos de 3 meses, já são capazes de tocar com segurança na igreja? Exatamente a forma que estuda e principalmente o método que eles seguem. Se você estudar do jeito certo e seguir exatamente essa metodologia, você vai ter capacidade de, em menos de 3 meses, desenvolver no seu instrumento, no seu contrabaixo, do jeito certo, poder tocar na sua igreja e o melhor de tudo, deixar de tocar de forma inconsciente e ter consciência do que você está fazendo. E isso te traz muito mais autonomia e liberdade de tocar com segurança em qualquer grupo de louvor. Então, como destravar no baixo e tocar com segurança em qualquer grupo de louvor e na igreja em menos de 3 meses, seguindo o método e estudando do jeito certo. Curtiu esse conteúdo? Não esqueça, compartilha ele com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estar tocando na igreja, e pega o link dessa aula rapidinho e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e também se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe sua vida, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!